Que Jesus nos abençoe. Nós vamos dar início às nossas atividades na manhã de hoje. Nós estamos recebendo em nossa casa o nosso irmão Valdir Menezes, da Sociedade Espírita Beneficente Bezerra de Menezes, aqui de Botuporanga. É uma alegria muito grande receber o nosso irmão na manhã de hoje. Já esteve aqui com a gente, voltou aqui novamente, recebeu o convite, veio para nos falar do Evangelho de Jesus. Então nós vamos convidar a Rosângela para a prece inicial. Em seguida nós vamos ouvir o nosso irmão. Vamos acelerar o nosso coração nessa manhã tão gostosa, pensando em Jesus, pensando em Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, agradecendo, Senhor, a oportunidade de trabalho, agradecendo a presença dos benfeitores nos nossos dias, que nos mostra também, através da reflexão, o caminho certo, frente às nossas dificuldades. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amores, por essa casa abençoada, pelo trabalho desenvolvido. Pedimos amparo aos nossos companheiros que hoje não puderam estar conosco, alguns viajando com problemas de saúde, que os benfeitores possam também chegar até eles em conforto, em amparo, em carinho espiritual. Obrigada, Senhor, por tudo. Permaneça conosco hoje, agora, para tudo sempre. Assim seja. Vai ter que falar tudo melhor, né? Uhum. Bom dia a todos. Nós trazemos um abraço a todos vocês lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes e que a bênção e a paz de Deus encham o coração de todos nós com muita paz, amor e alegria. Hoje, o tema que nós vamos expor, nós vamos falar realmente do nosso anjo da guarda e também dos nossos benfeitores que são sempre nos exemplando, né, a prática do Evangelho de Jesus. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é amor, bondade e justiça. Porém, quando nós falarmos de justiça, ficamos um pouco receoso, preocupado. Mas a justiça de Deus é de amor e provê uma justiça liberadora para tornarmos novas criaturas. A justiça de Deus é tão divina que ensina cada um de acordo com os seus atos. O Livro dos Espíritos, na página 303 de Allan Kardec, conhecimento de si mesmo, não persistir no erro. Santo Agostinho, na página 303, capítulo 5, do Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo, na questão 919.
Qual é o meio mais prático, eficaz para se melhorar nesta vida, resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhecer-te a ti mesmo. Questão 919. E compreendemos que toda a sabedoria dessa máxima, mas as dificuldades está precisamente em conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isto? Fazer o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de uma reforma. Aquele que em todas as noites lembrasse-se de todas as ações no dia e se perguntasse o que fiz de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, e adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Por quê? Acredita-me, Deus o assistirá. Esses espíritos, amigo e protetor, já são mais evoluídos do que nós e têm essas virtudes, o amor, o perdão, nas suas consciências. Quando nós falarmos a causas da felicidade, virtude, não se acham em lugar determinado no espaço, estão em nós. Nós fazemos uma observação. Essas virtudes não se encontram em lugar nenhum, nem no espaço, estão em nós. Essas palavras sublimes nos fazem lembrar do que Jesus nos falou. Deus não desampara ninguém. A pergunta 491 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Qual é a missão do Espírito Protetor? A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, sustentar-se a sua coragem nas provas da vida. A pergunta 492. O espírito protetor, ele é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento até a morte. E, frequentemente, segue depois da morte. Na vida espírita. E mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. É muito interessante que, porém, quando nós falamos dessa assistência dos nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, elas existem atual e mais rápido do que um relâmpago. A existência dos nossos espíritos benfeitores que eles têm conosco. É interessante que, muitas vezes, esses anjos da guarda, eles nos assistem nessa existência nossa atual e também em outras existências, em outras vidas, em outras reencarnações. Aí nós até perguntamos, mas como que pode, né? Nós vivemos 80, 90 anos, falecemos
depois reencarnamos daí 200 e 300 anos, não sabemos, e o anjo da guarda tem a possibilidade de nos assistir novamente. Isso tudo porque é determinado por Deus. Esse anjo protetor, ele é designado por Deus. Então isso pode acontecer várias encarnações, que o mesmo anjo protetor venha nos assistir em outras vidas. Olha só a bondade de Deus. O espírito protetor abandona às vezes o protegido, quando esse se mostra rebelde em suas advertências. Ele afasta-se e vê os seus conselhos não são úteis e que mais forte é a vontade do protegido a submeter-se à sua influência espiritual inferiores. Então, quando realmente nós damos ouvidos, atenção aos espíritos livianos que procuram realmente nós levarmos céu por mal, o nosso anjo protetor, ele afasta. Por quê? É uma dádiva, é de Deus. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que muitas vezes nós temos que tomar cuidado com as nossas inspirações, com o que vem no nosso pensamento, que mais no fim da nossa explanação nós vamos falar. Porque o pensamento é tudo na vida. Então, temos que tomar muito cuidado o que chega. Vamos só falar e depois vamos repetir. Aonde que está escrita a lei de Deus? Está na consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Mas ele não abandona completamente e sempre se faz ouvir. O que nós acabamos de ouvir, de dizer. O homem que lhe fecha os ouvidos e ele volta logo que chamado. Há uma doutrina que deveria se converter-se aos mais incrédulos, por o seu encanto, por sua doçura. A dos anjos da guarda. Pensa que tende sempre ao vosso lado seres que vos são superiores e que sempre estão ali para vos aconselhar, para vos sustentar, vos escalar a montanha escarpa, cortada a pique íngreme do bem. O que são os amigos mais firmes, mais devotados que os mais íntimas lições que se possam contrair na terra? Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres estão ali por ordem de Deus, que coloca ao vosso lado, ali estão por seu amor, e cumpre junto de vós todos uma bela mais penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo da guarda estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros dos vícios, na solidão, nada vos separa desse amigo que não pode ver, mas do qual vossa alma recebe as mais doces impulsos, ouve os mais sábios conselhos. Por que não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ele vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ele vos salvaria do mau espírito, mas no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes que vos dizer: não te avisei disso, não te fizeste o que eu te mostrei. O abismo é nele te participe, não fiz soar nas tuas consciências a voz da verdade. E não seguiste os conselhos da mentira? Olha, interpretai a vosso anjo da guarda, estabelecei entre vós e ele na interna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensei em ocultar nada, pois são os olhos de Deus que podem enganar. Considerai o futuro. Procurai a vossas nestas vidas e nas vossas provas serão mais curtas.
a vossas existências mais felizes. Vossos homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por toda, preconceitos, segundas intenções, atrair a nova via que se abre diante de vós. Marchai. A meta vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus e os que possam, em possível espírito, verdadeiramente, nos espaços, não existe o mesmo vivendo em outros mundos. Os nossos espíritos conservam a sua ligação convosco. Esses espíritos gozam de uma faculdade que não podem compreender. Mas estáis certo que Deus vos impôs uma tarefa acima de vossas forças. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Sente feliz quando vê no bom caminho e chora quando seus conselhos são desprezados. São essas comunicações que cada homem, com o seu espírito familiar, que fazem médium a todos os homens. Hoje ignorado, mais tarde manifestarão, derramando-se como oceano sem bordas, para fazer fluir a incredulidade e a ignorância. Homem, instruir-vos talento, educai ao vosso irmão, não sabe que a obra assim realiza-se a do Cristo e do que vos impôs, que Deus vos concedeu a inteligência, a ciência, senão para repartirmos com o vosso irmão, para adiantar na senda da aventura e da eterna aventurança. A doutrina dos anjos de guarda revela pelo protegido e pensar na distância que separa o mundo, nada que tenha de surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime, não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante. Ajuda-los com os seus conselhos através das correspondências. O que haveria de admitir que o espírito possam guiar de um mundo a outro? Os que tornam sob sua proteção, pois se, para ele, a distância que separa o mundo é menor do que divide o continente da terra. Não dispõe eles de fluidos universal, que liga todos os mundos e tornam solidário. Veículo imenso de transmissão de pensamento. A cor, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som. Sim, é interessante, nós vamos repetir. Veículo imenso da transmissão do pensamento. Como o ar é para nós o veículo de transmissão do som. Sim, como a diferença do que o som pode ser ouvido num raio muito limitado. Por exemplo, quando nós ouvimos uma música, ao sairmos, ao nós retirarmos mais longe, nós não vamos ouvir mais essa música. Ela vai acabar por não alcançando mais as nossas condições físicas. Que é interessante, isso é muito interessante, que pode ser num raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. Então, nós vamos observar aqui o que nós dissemos há pouco, que aonde que está escrito a lei de Deus, que está na consciência. Então, nós temos que tomar um cuidado muito imenso com os nossos pensamentos, com principalmente também o que nós falamos. Porque quando nós falamos uma coisa, pode tomar uma dimensão muito longe, muito fora do alcance que nós podemos alcançar. Então, que nós prestamos muito bem atenção no nosso pensamento, porque o pensamento nosso não tem distância que pode
nos alcançar e nós pode também nos transmitir. A exemplo disso, e a exemplo de Jesus, nós estávamos uma vez participando de uma palestra e nós perguntamos para uma responsável dos nossos estudos por que no Sermão da Montanha, quando Deus falava a todos os nossos irmãos, como que poderiam aqueles que estavam aos seus pés escutar o seu evangelho, a sua doutrina. E aqueles que estavam à distância de 1 quilômetro e 2 quilômetros, e aqueles que talvez ainda não tinham nem saído de casa. Como que eles faziam para escutar a pregação de Jesus no Sermão da Montanha? Essa colega minha, responsável pelo estudo, ela nos disse: Valdevir, Jesus falava aos espíritos dos homens, completamente diferente, que nós não temos essa evolução espiritual, mas nós temos que prestar muito bem atenção nos nossos pensamentos. O que nós pensamos, principalmente dos nossos irmãos, porque Jesus trouxe a paz, o amor e a bondade para que nós realmente amássemos um aos outros. Então fica aqui a nossa humilde explanação para que nós tenhamos consideração, amor pelo nosso próximo. Porque é muito interessante a nossa matéria, que sempre influi mais no nosso espírito do que o espírito influía na nossa matéria, enquanto nós não adquirimos uma evolução espiritual. Mas nós temos que ter essa consciência, porque nós estamos sempre mais ao lado da matéria, menos do lado dos espíritos. E nós podemos prestar muita atenção, que é interessante, que nós precisamos da matéria, precisamos das coisas materiais para a nossa sobrevivência, mas não podemos esquecer da parte espiritual, que muitos de nós falamos: olha, eu achei o caminho da mina, é muita água, é muita mineração, é muito ouro. Olha que coisa, bondade, porque é uma coisa da natureza, é uma coisa material. Mas pode ser que amanhã ou depois nós chegamos lá e não encontramos mais nada. Por quê? O que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esse caminho que nós temos que seguir, é esse caminho que nós temos que pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos falou. Muita paz a todos vocês. Pessoal, nós vamos passar para as atividades de paz.